Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a importância das provas durante um julgamento e também se é possível a condenação por homicídio sem localizar o corpo da vítima. O nosso entrevistado é o juiz Leopoldo Mameluc, da 10ª Vara Criminal de Belo Horizonte e também, atualmente, ele é juiz corregedor na Corregedoria de Justiça de Minas Gerais. Doutor Leopoldo, falamos então sobre a questão do exame de corpo de delito. Ele não pode, a falta desse exame não pode impedir o prosseguimento de um julgamento, senão bastaria o acusado esconder o corpo da vítima, não é mesmo? O importante também é deixar claro que, se não se evidenciar que o crime ocorreu, não há também que se prosseguir com o processo. Você pode conduzir as investigações para buscar a materialidade e a autoria. O que a gente observa muito é que, às vezes, há uma confusão entre esses dois componentes aí necessários da condenação. Aquela prova testemunhal que o Código exige para suprir o corpo de delito não é da autoria do crime. Não adianta uma testemunha chegar e falar: eu sei que quem matou foi A ou foi B. Aquela testemunha, o Código exige que ela diga assim: eu vi o cadáver, eu vi a pessoa morta, ela deu o último suspiro na minha frente, eu estava andando na rua e vi essa pessoa que eu conhecia morta. Então, constatou-se aí que houve uma morte. Constatada a autoria, é possível, então, uma condenação. Autoria mais materialidade. Então, nós precisamos da comprovação da morte. O que a testemunha. Mas, doutor Leopoldo, na dificuldade dessas provas, que tipo de outras situações, de indícios, de vestígios, pode chegar à conclusão que houve uma morte? Seria o tal do exame de corpo de delito indireto? O exame de corpo de delito indireto é exatamente isso. Na ausência do cadáver, que é a prova maior de um crime de homicídio, você pode produzir provas indiretas. A prova testemunhal é uma prova indireta, alguém que viu o cadáver. Outra prova indireta seria, por exemplo, uma mancha de sangue num determinado local onde alguém afirma ter visto um cadáver daquela pessoa e aquela mancha de sangue, pelo DNA, identificar que foi do corpo daquela pessoa que estaria morta naquele local. Então, já mais um elemento. Nós poderíamos ter fio de cabelo com o DNA, mas ressalto que o mais importante é que todas estas provas indiquem ter ocorrido uma morte. É um somatório de pistas, né? E também o uso de tecnologia, por exemplo, conversas telefônicas degravadas, GPS, isso pode ser usado também? Poderíamos ter, através de uma escuta telefônica, alguém admitindo, por exemplo, digamos, um médico, eu tive com o cadáver de uma moça, assim, assada, identifiquei ali que seria fulano de tal. Pode, junto com outras provas, indicar para o juiz que houve uma morte. O importante é a prova da morte, eu volto a repetir, e não prova de autoria. Muito bem. Doutor Leopoldo, eu vou ampliar o nosso debate com a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Dom Helder Câmara. Por favor, a primeira pergunta é do Pedro Augusto. É entendimento do STF, de doutrinadores como Pacelli e Mongenot, que a falta do corpo da vítima não pode ser entendida como falta de um dos elementos essenciais na caracterização do tipo penal do homicídio. Diante de uma hipótese em que a polícia, nas suas investigações, produziu provas ilícitas que determinaram, que evidenciaram a materialidade do crime, pode o juiz sumariante conceder a pronúncia nesses termos? Bom, Pedro, em relação à sua pergunta, o que realmente existe, nós não podemos impedir uma investigação, um processo, pela falta do corpo de delito. Todavia, uma vez produzida a prova indireta, nós temos que tomar alguns cuidados da forma como ela foi produzida. Como você questiona, se ela foi produzida ilicitamente, qual a consequência? O que o Código de Processo Penal faz, ele disciplina isso num único artigo, isso foi objeto da reforma recente, de 2008, ele diz o seguinte, que se essa nova prova que surgiu de uma prova ilícita, ela puder ser realizada de uma forma independente, sem vínculo nenhum com aquela, essa prova pode ser aproveitada.
Mas se ela decorre exclusivamente da prova ilícita, ela não pode ser aproveitada. Basicamente é isso. O juiz terá que analisar se existem outros meios, se existiriam outros meios de produzir aquela prova. Com a condenação por homicídio sem o corpo da vítima, ela tem que haver a prova indireta testemunhal. Isso não pode decidir a favor do réu? Claro, a prova testemunhal, todos nós sabemos que ela é uma prova frágil, porque depende do depoimento de uma pessoa, e essa pessoa ela pode, às vezes, estar influenciada por circunstâncias, por medo, por interesses, toda sorte de interesses, até financeiros. Então, se produz num processo uma prova indireta baseada simplesmente num depoimento testemunhal, é possível que no processo, quando o juiz necessariamente tem que confirmar aquela prova, mediante a ampla defesa e o contraditório, com todos os instrumentos que a lei dá de segurança ao réu e ao processo, então essa prova pode ser desconstituída, basta que a testemunha altere a verdade do que falou. Eu gostaria de saber se, nos casos onde há homicídio sem o corpo, se haveria possibilidade de se aplicar o princípio da proporcionalidade ou não, se prevaleceria o princípio indubio pro societatis. Viviane, a questão, esse princípio indubio pro réu, indubio pro societatis, isso aí, no procedimento do júri, ele é utilizado na fase da pronúncia. Em dúvida, vamos a favor da sociedade. Está uma pequena dúvida. Como o júri é soberano, ele vai resolver o caso posteriormente, lá no júri, aí prevalece o indúbio pro réu. Então, havendo qualquer dúvida, já na fase final de julgamento, a favor do réu. Mas nos primórdios da investigação, a dúvida deve ser revertida em favor da sociedade. Ok, muito obrigado aos estudantes da Faculdade Dom Helder Câmara pela participação. Doutor Leopoldo, fica aparecendo uma falta de provas concretas e incontestáveis que fica um grau de subjetividade muito grande no julgamento. Isso deixa uma responsabilidade muito grande para o julgador, para o juiz? Como é que o senhor avalia isso? O juiz que é cumpridor da lei, que observa a Constituição, ele normalmente não tem esse tipo de dificuldade, porque ele não tem que hesitar em fazer valer o que a Constituição exige, ou seja, se não há evidências de que um crime ocorreu, se o cidadão tem determinadas garantias, se a lei exige dele celeridade para julgar, se a lei determina que ele adote determinados procedimentos, ele tem que simplesmente se pautar por aquilo. Então, dentro do julgamento criminal, contrariamente ao que se imagina no mundo leigo, o juiz ele é uma pessoa técnica, ele vai trabalhar com provas produzidas cientificamente, e dentro de um processo onde é assegurada ampla defesa, que é a possibilidade de exercer todos os meios de defesa possível, e o contraditório, que é sempre ouvir uma parte e depois ouvir a outra, né? E esse é um sempre fato importante. Com o réu por último. Esse é um fato importante, doutor Leopoldo, porque não é simplesmente ou somente o juiz que toma essa decisão, é a sociedade por meio do tribunal de júri. Sobre esse assunto eu gostaria que a gente falasse então no próximo bloco. A gente volta em instantes.